Hoje, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra no nosso país. Uma data importante para refletirmos sobre a participação dos negros, do povo e da cultura africana na identidade brasileira. É um dia para comemorarmos e mostrarmos profundo apreço pela cultura afro-brasileira, pela população negra do nosso país. Mas também é um dia para refletirmos sobre a reparação histórica que ainda temos que fazer sobre o passado de escravidão e de preconceito com os negros brasileiros. O Brasil é o resultado da união de muitos povos, de uma miscigenação étnica muito grande, mas os negros, pretos e pardos, são a maioria da população brasileira, representando 53,6% da população do nosso país. Essa presença é marcante na cultura brasileira, na música, no futebol, na alegria da nossa gente, na culinária, na religiosidade, no trabalho, na criatividade e na capacidade de empreendedorismo do povo brasileiro. Mas também está presente na luta diária de muitos negros contra o preconceito. Os negros que vieram da África para o Brasil foram submetidos com muito sofrimento ao regime de escravidão impostos pelos colonizadores europeus, mas não perderam a identidade, a coragem e a força de luta por dias melhores contra todo tipo de preconceito, mas principalmente pelo simples fato de serem negros e pobres. Hoje, os negros ainda são a maioria entre a população mais pobre do nosso país. São a maioria entre a população carcerária e são a minoria nas universidades e entre os mais ricos. A população que se identifica como preta ou parda até cresceu entre a parcela de 1% mais rica da população brasileira, cuja renda média é de R$12 mil por habitante. Mesmo assim, segundo dados do IBGE, os negros representavam apenas 17,4% da parcela mais rica do país, isso em 2014. Do outro lado, na população que forma o grupo 10% mais pobre, com renda mínima de R$ 130 por pessoa na família, os negros continuam na maioria. O percentual aumentou nos últimos 10 anos. Em 2004, 73,2% dos mais pobres eram negros, patamar que aumentou para 76% em 2014. Esse número indica que 3 em cada 4 pessoas que estão na parcela dos 10 mais pobres do país são negras. As desigualdades étnico-raciais, junto com as socioeconômicas, constituem eixos da matriz da desigualdade social no Brasil. Portanto, é por isso que temos que valorizar e estimular os movimentos sociais e políticos de resistência, como o movimento negro do nosso partido PDT, que, inspirado na figura da maior liderança negra do nosso partido, o ex-senador Abdias do Nascimento, faz um importante trabalho na valorização cultural, de estímulo à participação política e de empoderamento dos negros no Brasil. Aproveito para mandar um grande abraço ao presidente nacional do Movimento Negro do PDT, meu amigo Ivaldo Paixão, e ao Antônio Neto, que é presidente do Movimento Negro no nosso estado de Rondônia. E, em nome deles, saúdo e cumprimento todos que, dia após dia, lutam por fim dos preconceitos, contra
a população negra, pela reparação histórica e por oportunidades iguais para todos. Outro tema, senhora presidente, que eu faço questão de abordar, nesse domingo, a Igreja Católica também celebrou o primeiro Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco celebrou uma missa e serviu um almoço no Vaticano para milhares de pessoas excluídas socialmente. Na missa, o Papa pediu aos fiéis que lutem contra a indiferença em relação aos mais necessitados. Temos talentos, somos talentosos aos olhos de Deus. Portanto, ninguém pode se considerar tão pobre ao ponto de não poder dar nada aos demais, disse o Papa Francisco. Não fazer nada de mal não basta. Deus é um pai em busca de seus filhos, a quem confiar seus bens e seus projetos, acrescentou o Papa, ressaltando que a omissão perante os pobres também é um pecado. Isso tem um nome preciso: indiferença. É como dizer, isso não é problema meu, é culpa da sociedade, exortou o Papa Francisco. Portanto, que esse primeiro Dia Mundial dos Pobres se torne um forte apelo à nossa consciência, como nos pede o Papa Francisco, e que possamos também criar e manter políticas públicas e ações sociais voltadas aos pobres. Outro tema que eu trago para registrar, senhora presidente, é sobre a falta de energia elétrica no interior do nosso estado de Rondônia, sobre a precária e insuficiente rede de distribuição de energia elétrica no interior de Rondônia e da necessidade urgente de acelerarmos os projetos de modernização e ampliação da rede de distribuição da Eletrobras no nosso estado de Rondônia. Na semana passada, nos dias 16 e 17, participei da primeira feira do agronegócio do leite no estado de Rondônia, a Rondoleite, a qual eu saúdo o governador Confúcio Moura, o secretário Padovani, secretário da Agricultura, todos os funcionários da Emater e toda a equipe de governo que fizeram um belíssimo trabalho na Rondoleite. Na abertura, falei sobre a importância da organização e do fortalecimento dessa importante cadeia produtiva para a agricultura familiar, para o agronegócio e principalmente para a economia do nosso estado e para a renda dos nossos agricultores. Quem acorda cedo para tirar leite todo dia merece respeito e atenção do governo, com políticas públicas que assegurem a qualidade do leite e um preço justo para o produtor, para os laticínios e principalmente para os consumidores brasileiros. Conversei muito com os produtores de leite e com o representante dos laticínios e, por incrível que pareça, o que mais está prejudicando o setor é a oscilação e a distribuição de energia elétrica pela Eletrobras. Em municípios como o governador Jorge Teixeira, Buritis, Espigão do Oeste, Machadinho, e também nos distritos de Nova Dimensão, Jacinópolis e Palmeira, falta energia quase todo dia por períodos superiores a 2 horas. Tem dia que essas cidades ficam mais de meio-dia sem energia elétrica. Desse jeito, não há produção agrícola que se desenvolva e não tem leite que resista, pois os equipamentos para resfriamento não podem ser ligados, o que compromete toda a produção dessas famílias. Portanto, fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo aos diretores da Eletrobras e ao ministro de Minas e Energia, Dr. Fernando Coelho Filho, para que atendam com urgência ao clamor dos agricultores pelo fornecimento de energia elétrica com qualidade e regularidade no interior e nas cidades do nosso estado de Rondônia. Recentemente, no dia 15 de setembro, nós tivemos uma reunião com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, com Fábio Lopes Alves, quando conseguimos assegurar 179 milhões de reais para ampliação das ligações de energia
nos municípios do interior do Estado através do programa Luz para Todos. 32 milhões serão destinados para a quinta etapa do programa, com início que já foi dado em outubro, atendendo 6 mil ligações, e os outros 147 milhões de reais para assegurar mais 17 mil ligações até o final do programa, beneficiando diversos municípios, distritos e linhas rurais do interior do Estado. Esse programa irá iniciar no começo do ano que vem e terminará ao final do ano ou no ano seguinte. No entanto, não adianta apenas fazermos essas ligações se não houver a modernização e a ampliação das redes de distribuição. Queremos, além dessas novas ligações para as propriedades rurais, que a instalação dos 4 linhões previsto para o interior de Rondônia seja iniciada com urgência. Muito se falou, muito se prometeu, mas até agora não houve ainda o processo licitatório para o início dessas obras. Serão 4 linhões de transmissão de energia para interligar os municípios de Presidente Médici a Costa Marques, de Ariquemes a Buritis, de Jaru a Machadinho do Oeste e Porto Velho ao distrito de Extrema. Quem presta e executa esse serviço em Rondônia é a Eletrobras, que o governo federal quer privatizar. E, por conta disso, a população de Rondônia está insegura, sofrendo com os constantes apagões e ainda não tem os benefícios e contrapartidas de ter se tornado um grande produtor e também exportador de energia elétrica do nosso estado para diversos estados brasileiros. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, as novas ligações do Luz para Todos e esses 4 linhões, além da modernização das redes, estão asseguradas e serão iniciadas esse ano, antes de se apresentar a proposta de privatização. Mas o que nós precisamos ver é isso acontecer de fato, pois vários anúncios já foram feitos e até agora a população não viu nada. E a população continua sofrendo. Senadora Regina, que preside essa sessão, a população continua sofrendo, ora pela falta de energia, e quando tem a energia, é pela instabilidade da energia, prejudicando muito a produção agrícola e principalmente a industrialização no nosso estado. Com prazer ouço o senador Medeiros. Senador Assi, quero lhe parabenizar, porque Vossa Excelência falando, parecia até que Vossa Excelência está falando do estado de Mato Grosso. Aliás, nossos estados são muito parecidos na questão quando falamos em termos de infraestrutura, energia, aviação. Existe um município no meu estado chamado Guiratinga, um dos municípios mais antigos do estado. E lá tem uma grande jazida de manganês e uma empresa de Minas Gerais começou a extrair manganês lá. Era para ter construído um alto forno que poderia ter desenvolvido a cidade, gerado emprego, mas não fez porque justamente não tem o linhão, não tem energia. Eu tenho ido constantemente ali no Ministério das Minas e Energia, tentado ver se faz, e é apenas 60 quilômetros de linhão que poderia desenvolver aquela região. Então, quando vejo Vossa Excelência falando da BR-364, que também é uma rodovia que passa por Mato Grosso, falando da aviação regional e falando da questão da energia, são assuntos que dizem diretamente ao estado de Mato Grosso, e faço, com sua permissão, minhas suas palavras, e lhe parabenizo por tratar desse tema muito importante e muito caro ao estado de Mato Grosso também. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros, pelo seu aparte. Infelizmente, senador Medeiros, os governos se preocupam muito com o Sul e Sudeste, esquece muito do Norte do nosso país. E nós estamos nessa posição no Norte do país e sofremos pela falta de presença do Estado nas questões de obras estruturantes, de infraestrutura, rodovia, energia elétrica. Mesmo hoje, Rondônia sendo um produtor e exportador de energia elétrica, a gente vê a nossa energia passar para todo o Brasil, o que é normal e importante. O Rondônia dá a sua parcela de contribuição
para o nosso país. Mas temos algumas regiões do estado que não estão interligadas pelo linhão, pela energia que é produzida no nosso estado de Rondônia. E, dessa forma, trazendo um prejuízo muito grande para o nosso estado de Rondônia. Agora, estamos em transformação. Isso deve acabar com certeza, como já acabou nas principais cidades do estado de Rondônia, todas elas já estão interligadas pelo linhão, faltando algumas linhas transversais para poder chegar energia elétrica de qualidade e com segurança a toda a população do nosso estado. Muito obrigado, senhora presidente.